Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. E bom, hoje a gente vai conversar sobre um assunto um pouco diferente. Eu não vejo muita gente falando sobre isso. E o assunto é a ansiedade que nós intercambistas sofremos diariamente com esse bendito intercâmbio. Então assim, são coisas que eu sinto e eu vejo que muitas pessoas sofrem com isso. E eu vim hoje conversar com vocês e falar, tá tudo bem, isso acontece com todo mundo, acalmar o nosso coraçãozinho de intercambista e seguir em frente. Então assim, pra gente não enlouquecer até o dia que a gente embarcar, e é claro que depois vão ter outros pontos que vão deixar a gente doido quando a gente estiver lá, eu tô tentando gravar esse vídeo com um tom assim de tipo, amigos, somos amigos, vai dar tudo certo, me dá sua mãozinha aqui e vamos juntos, porque é normal. Às vezes eu me sentia muito sozinha assim, eu ficava, pô, eu tô ficando louca, isso não é normal, acho que eu não devo fazer esse intercâmbio porque tá mexendo muito com o meu psicológico. E aí eu comecei a perceber, tipo, calma, essa pessoa também passou pelo mesmo ponto que eu passei. Aquela outra pessoa sofreu um pouquinho mais, aconteceu tal coisa que, é incabível, assim. Então, eu tô aqui pra compartilhar o que eu senti e o que eu vi muita gente passando, pra, primeiro, você ficar esperto, porque, sim, a gente corre muito perigo durante todo o nosso planejamento e o nosso tempo aí de pré-embarque. E pra você ficar ligeiro e também calmo. Não sei se dá pra juntar essas duas coisas, mas a gente tenta. Primeira super dica. Na verdade é um toque assim, sabe? A tendência de você fazer escolhas erradas por estar sob pressão é gigantesca. Então calma, respira. Antes de fazer qualquer coisa, se planeje e tenha um plano tático. Não sei se dá pra gente falar assim, mas quando a gente tem um planejamento, quando a gente tem um caminho a seguir, a gente fica menos vulnerável. E esse é justamente o ponto. Como a gente está vivendo um sonho e tentando realizar esse sonho, a gente fica muito, muito vulnerável. E muita gente acaba se aproveitando disso. E a gente acaba fazendo escolhas erradas também por estar nesse momento. Um exemplo muito bom que eu vivi esses dias foi: a gente teve uma queda considerável no euro. Como você sabe, todo intercambista sofre com esse assunto de câmbio, independente se você for fazer um intercâmbio para a Irlanda, para o Canadá, para os Estados Unidos, para onde for, todo o seu planejamento, todas as suas finanças vão estar reféns de alguma moeda. E como a gente sabe que o nosso real não é uma moeda muito valorizada, a gente sempre tá em desvantagem. Então, assim, a gente sofre muito com esse assunto. Esses dias a gente teve essa queda considerável no euro. Ele tava a 6,30 e ele caiu para 6,13 em uma semana, e na semana seguinte para 6,04. Foi assim, eu via nos grupos de WhatsApp o povo fazendo brincadeiras. Tem muita gente experiente nesses grupos, a gente acaba tocando muito nesse assunto, e eu vejo muita gente que é nova nisso e fica desesperada, fala, poxa, o euro caiu, tá na hora de eu comprar, será que eu compro, será que eu não compro? E a questão não é porque a moeda caiu que necessariamente ela tá mais barata. Isso vai precisar de um pouquinho da sua atenção, você vai precisar pesquisar sobre em que momento aquela moeda tá passando, se ela tá cara, se ela tá barata, quais foram as cotações dentro de um ano, dentro de 6 meses, dentro de um mês. Então, assim, faz essas pesquisas. Uma coisa que aconteceu e me deixou muito preocupada, né? Eu tava conversando com uma pessoa que tava querendo fechar o intercâmbio e ia fechar com a agência. E a pessoa tava bem desesperada, assim, sabe? O euro tava a 6,30, tava baixando um pouco, mas eu tava vendo e falei, calma. Eu falando com a pessoa, calma, segura a ansiedade, espera um pouco, que eu acredito que... É claro que a gente não tem uma bola de cristal, é tudo achismo.
mas eu falei, eu acho que o euro vai baixar um pouco, então dá uma segurada. E a pessoa ia só no ano, não em 2022, em 2023, então assim, dava pra pessoa esperar um pouquinho. E com toda essa pressão que ela tava passando, ela acabou fechando com a agência e, se eu não me engano, no dia seguinte o euro caiu e a pessoa ficou, tipo, putíssima porque, nossa, eu fechei com o euro a 6,20 e o euro chegou a 6,14, e agora? E a pessoa ficou, assim, muito indignada. Acontece, gente, a gente não só ganha as batalhas no nosso intercâmbio, sim, vão ter momentos que a gente vai fazer cagada, isso é super normal. Vão ter momentos que por exemplo, você vai ter acabado de comprar o euro, ter acabado de fazer o pagamento pela compra daquela moeda e um segundo depois ela despenca. Isso pode acontecer, não tem muito o que a gente fazer, a gente não trabalha com bolas de cristais. Então, vai dar tudo certo. Aceite também as perdas. Uma coisa que eu faço, não necessariamente vocês têm que fazer ou é a coisa certa, mas é uma dica. O que eu fiz na hora de. O que eu faço, né, na verdade, na hora de comprar os meus euros? Eu impus um limite. Eu pesquisei um pouquinho sobre a moeda e eu vi que dentro desse 1 ano que eu tenho para comprar, ela muito dificilmente vai ter uma grande queda, assim, pelo menos do que, é claro, como eu disse, é sempre um grande achismo. Então eu impus limites mensais, tipo, todo mês eu vou comprar tantos reais em euro. E é isso que eu tô fazendo. Então, assim, eu planejo da seguinte forma: todo mês eu tenho que comprar aquela quantia. Se o euro tiver a 6,10, eu vou considerar comprar aquela cota do mês. Se ele estiver abaixo de 6,10, eu compro. Se ele estiver abaixo de 6, eu compro o planejado para aquele mês e mais um pouco. Então, assim, dessa forma, eu tenho uma meta, eu imponho um limite. Eu não fico tão vulnerável, assim, a opiniões externas, a prováveis baixas, assim, ou altas. Então, eu vou impondo esses limites mensalmente, de acordo com o que eu vejo de como que tá indo aquela moeda. É uma ideia, não necessariamente você tem que seguir, não necessariamente é a forma certa, é o que tá funcionando pra mim e de repente vocês podem considerar fazer isso ou não, enfim, vai de cada um. Uma coisa também. É claro que esses valores que eu tô falando hoje são os valores que eu tô vivendo no momento. Quem comprou euro há 2 anos atrás pegou uma cotação completamente diferente. E quem vai comprar daqui 2 anos vai pegar outra completamente diferente. Então, é importante dizer que essa ideia que eu tô dando é referente ao que eu tô vivendo agora. Uma outra coisa que eu vejo que muita gente cai nessa questão, assim, sabe? Quando você vai fechar com a agência ou direto com a escola, a gente tem também essas dúvidas, qual que é a melhor forma. Eu vou fazer depois um vídeo falando os prós e os contras de ir com uma agência ou de ir direto com uma escola, mas a questão tome cuidado. Nesse momento que a gente está pedindo orçamento, fazendo pesquisa, a gente se depara com vendedores. E é claro que o trabalho deles é vender, eles têm uma meta para bater. E como publicitária, eu sou formada em propaganda e publicidade, e eu entendo um pouquinho dessas técnicas de venda. E eu sei que, infelizmente, muita gente acaba usando de técnicas meio erradas, assim, que eu não acho muito legal, principalmente para quem tá do lado de quem vai comprar, quem tá vulnerável, quem tá sonhando. Não ajuda a pessoa, sabe? E eu vejo muita gente sendo antiética. Inclusive, uma história legal a ser contada é de uma menina que tava nesse momento de pesquisar entre escola, fechar com uma escola, fechar com... Nossa, gritei do nada. Nesse momento de fechar direto com a escola ou com uma agência, e tava fazendo essas pesquisas.
e a menina decidiu fechar com uma agência. Pois o cara, o consultor de marketing da escola, chamou a menina no particular e falou um monte de besteira pra menina. Falou que a menina tava fazendo uma escolha errada, que ela fez uma péssima escolha, que ela não vai se dar bem. Meu, pesou muito na consciência da menina. Não é o tipo de coisa que a gente precisa nesse momento. Como eu falei, a gente tá assim muito vulnerável. E pessoas assim não ajudam, nem um pouco. Foi bem complicado. Eu e uma outra amiga, a gente chamou ela, conversou com ela, acalmou o coraçãozinho dela porque ela tava bem nervosa. E se não for ajudar, não atrapalha, gente. Por favor, se você é um consultor de marketing, se você é um vendedor, não atrapalha, entendeu? Eu entendo o seu lado, eu juro que eu entendo. Mas não vamos fugir da ética, sabe? Da coisa. E o que eu tava falando sobre vendedores, né? Eu vejo que a gente que tá comprando, a gente se envolve emocionalmente com o vendedor. E é uma tática, assim, de venda. O vendedor é sempre muito solícito, ele te ajuda, ele te chama, ele é muito legal com você e você acaba, tipo, se apegando àquela pessoa. Só que isso é uma estratégia de venda. Eu falo assim que eu tive muita sorte com a agência que eu escolhi, o pessoal da Sei Liberdade. Eu simplesmente, assim, todo mundo que me pergunta, eu indico eles. Pode estar em São Paulo, pode estar em Minas, pode estar na Bahia, pode estar onde for, eles vão te atender. E assim, eu não tenho nenhum problema com eles, eu não tenho do que reclamar, eles são simplesmente maravilhosos. Eu não tô ganhando, tipo, nada pra falar isso, eu tô falando porque eu realmente indico. E, sério, o Samuel e o Caio são incríveis. Eu posso chamar eles, é claro, dentro do horário comercial, que eles vão responder todas as minhas dúvidas, não largaram a minha mão depois que eu fechei com eles. E é isso que eu vejo muita agência fazendo, sabe? Eles são muito legais com o pessoal. Eu vejo, assim, mas é muita gente mesmo que eu vejo falando, pô, eu me arrependi de ter fechado com essa agência. Às vezes não é nem a agência, às vezes é o polo, assim, da agência. Porque tem a agência, né? A agência que a gente escolhe e tem várias filiais, né? Várias microagências. Tem agências que são muito boas, microagências que são muito boas. Tem outras que, pô, não é legal. E quando você vai ver, é a mesma agência, só são polos diferentes. Então, sempre confie desconfiando, sabe? E que eu tava falando, eu vejo muita gente sofrendo com isso. Vai lá, a pessoa foi super legal, super solícita. E aí, quando a pessoa fechou, o cara sumiu, a mulher sumiu. Mas o que eu falo de sumir não é tipo, fechou a agência e moiou o intercâmbio da pessoa. Não. É tipo, o intercâmbio ainda tá de pé, ainda vai acontecer, mas a pessoa ainda tem muitas dúvidas e quer tirar essas dúvidas. E o vendedor some. Tipo, não responde nada, demora semanas, meses pra responder. Eu vejo muita gente reclamando disso, então eu sei que é difícil falar, façam boas escolhas, porque a gente cai nessa, cai assim que nem uns bobos, mas vá por indicações. Então o ponto é, não tome decisões influenciado por emoções. Quando você vê que tá tudo muito lindo e maravilhoso, já talvez eu deva ficar com uma interrogação na cabeça, assim, sabe? Talvez eu deva duvidar um pouco. É difícil não se envolver, eu sei que mas se observe, entendeu? Vê em que ponto que você tá ficando, tipo, duvide até de você mesmo. Isso é péssimo, mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que duvidar do que a gente tá pensando, assim. Falar, pô, será que eu tô caindo numa cilada? Será que essa pessoa vai ser legal comigo depois que eu fechar? É o que eu falo, vai por indicação. Eu sei que é difícil, tem muita agência nova aí querendo começar. Só que também as pessoas têm que entender que é o nosso sonho e custa uma puta de uma grana. E é difícil, sabe? A gente confiar. Até mesmo porque é um ramo que muitas pessoas acabam dando golpes e tudo mais. Então, vai com calma. Respira e pensa bastante.
Outra coisa importante, não dependa única e exclusivamente do seu vendedor ou do seu consultor de marketing para sanar suas dúvidas. Os caras também têm outras pessoas para atender, né? Então, eu vejo muita gente que acaba ficando muito dependente, assim, sabe? Vejo gente falando, eu perguntei tal coisa pro cara e ele ficou sem me responder. E aí quando você pergunta, tá, mas o que você perguntou? É uma coisa tão boba que em qualquer vídeo no YouTube, qualquer pesquisa no Google ou qualquer mensagem enviada num grupo do WhatsApp, alguém teria respondido. Então, assim, o grupo de intercambistas, os grupos, né, eles são muito solícitos. Então, assim, eles sempre vão te responder as perguntas. Não tenha vergonha, lá tá todo mundo no mesmo barco. Então, assim, faça suas perguntas. Com certeza vai ter alguém lá para te responder. E eu, inclusive, tô me colocando nessa. Tipo, se você tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários. É claro, se eu souber a resposta, eu te respondo. E não só aqui no YouTube. Se você quiser me chamar no Instagram também. Eu não sei se eu posso falar o nome da rede social. Inclusive, se você quiser me chamar no Insta, eu vou deixar aqui o meu... Não sei se eu tô apontando certo. O meu nome lá no Insta para vocês me seguirem. Me chama no direct, pode fazer perguntas. Inclusive, eu tava pensando o que vocês acham. Da gente marcar de fazer uma call entre pessoas que querem fazer intercâmbio, pessoas que já marcaram, já pagaram o intercâmbio, pessoas que já estão lá, pra gente compartilhar essas ansiedades, esses medos, fazer uma comunidade mesmo, assim, sabe? Eu acho que seria muito interessante, ajudaria muita gente. Se você tiver interesse e se der tempo ainda, se você estiver vendo esse vídeo a tempo, me manda mensagem lá no direct que a gente marca direitinho essa call, tá bom? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha acalmado o seu coraçãozinho. E é isso. Te vejo no próximo.